serpente, que simbolizava o nosso inimigo, o nosso adversário, e a mulher, porque da mulher nasceria o Salvador do mundo. Da mulher nasceria o Messias, o Cristo. E haveria uma inimizade, porque há inimizade entre o reino da luz e o reino das trevas. E Deus ainda pronuncia que ele ainda pronuncia nesse texto, quando ele fala entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente é Cristo, que Paulo também vai falar sobre isso lá em Gálatas capítulo 13, versículo 16. Então Deus diz que este te ferirá a cabeça. Este que é em Cristo te ferirá a cabeça. Onde Cristo fere a cabeça do nosso adversário? Na cruz do Calvário. Quando ele entrega a sua vida na cruz, ele está exterminando, ele está aniquilando, ele está acabando, colocando um término naquilo que o nosso adversário conseguiu fazer na vida de Adão e Eva. E quando Deus fala que ele te ferirá o calcanhar, é porque o calcanhar é o sofrimento do Calvário. O sofrimento de Deus encarnado na pessoa de Cristo, o sofrimento que ele passa na cruz do Calvário, sendo crucificado e sendo não morto, mas morrendo, entregando a sua própria vida. Porque a Bíblia vai nos revelar que ninguém tirou a vida de Jesus Cristo. Ele a deu por nós. Amém. Então, eu estou conduzindo vocês a princípio por esse caminho, porque a questão do evangelismo, ela é uma obra que nasce no coração de Deus. E que já estava planejado mesmo antes da fundação do mundo. Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 4, que ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, antes dele falar a expressão santos e irrepreensíveis, ele diz: e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. Amém. Antes que houvesse mundo, já havia um plano de redenção para a humanidade. Antes que houvesse mundo, já havia um redentor para a humanidade. E o que Paulo diz é que e nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o que? Santos, separados e irrepreensíveis. E ele termina em amor. Então, a obra do evangelismo, irmãos, é uma obra de renúncia em primeiro lugar, porque o próprio Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo. Ele renunciou à própria vida para falar do evangelho, para falar das boas novas, para falar do plano de redenção, para falar do reino de Deus. Quando nós vamos examinar os evangelhos, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, o ponto central dos evangelhos é o reino de Deus. Porque em todo momento Jesus estava ensinando: o reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a. Então, em todo momento ele estava ensinando os homens acerca do que será ou do que seria o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, dessa obra de evangelização, dessa obra de evangelizar, em primeiro lugar é renúncia. Porque ontem eu estava aqui fazendo algum serviço na igreja e vi quando no horário que as irmãs chegaram, se reunir, sair um número pequeno. Mas o evangelismo, ele não é para um grupo específico, ele não é para um departamento,
Nós vamos permear alguns textos aqui na Bíblia, e também eu quero falar dessa questão que o pastor citou sobre as abordagens, sobre o cuidado que devemos ter, mas eu vou falar bem mais lá na frente. Mas eu quero primeiro nos localizar dentro da Bíblia o que é evangelizar. Nós precisamos entender primeiro isso, porque a ética e a educação nós já trazemos de casa. Nós já trazemos de berço. Todo mundo que nasce no lar, ele é educado, ele aprende ética, né? Ele aprende o caráter, ele vai sendo formado, o seu caráter vai sendo forjado, e ele está aprendendo a lidar com as pessoas e a lidar com todo tipo de situações que ele vai vivenciar na vida. Então, em primeiro lugar, evangelizar é renúncia. Em segundo lugar, irmãos, evangelizar é amor pelas almas perdidas. Eu não posso, irmãos, falar para alguém sem que eu consiga, ou eu pelo menos tente amar essa pessoa como Cristo amou o mundo. Nós precisamos entender que, assim, devemos nos comportar, ou devemos ter pelo menos o olhar de Cristo. Então, em segundo momento, evangelizar, irmãos, é ter amor pelas almas perdidas. Porque se eu não estou amando quem eu estou anunciando as boas novas, de que validade vai ter para mim? Eu estou só fazendo mecanicamente? Eu estou só fazendo por uma questão administrativa da igreja? Eu estou só fazendo por uma questão de currículo? Hoje eu saí na campanha, né, do evangelismo. Então nós precisamos entender que temos que renunciar à nossa própria vida para fazer isso, e que temos que ter amor pelas almas perdidas. Porque, irmãos, o plano de salvação, ele é universal. Quando olhamos para o início da história da nação de Israel, uma ordem expressa foi dada a um profeta, que ele hoje nós conhecemos ele como o profeta menor, é o profeta Jonas, de anunciar a salvação, de anunciar o arrependimento para uma nação inteira, Nínive, a capital da Síria, naquele exato momento. Embora que 120 ou 150 anos depois, Deus vai usar um outro profeta para anunciar o extermínio dessa nação. Mas com Jonas, ele dá uma ordem expressa para Jonas anunciar o arrependimento para aquela cidade. Então, nesse livro e nessa história da humanidade, nós podemos enxergar o plano de salvação de Deus como sendo um plano universal. A salvação de Deus não veio só para uma nação. Deus sim forma uma nação através de Abraão, mas para que o povo visse, para que a humanidade visse nessa nação o Deus que eles serviram. Glória a Deus. E todo esse povo fosse atraído para esse Deus. Vejam, a história nos mostra que quando Josué vai chegando próximo à cidade de Jericó, ele já tinha assumido o comando, ele já tinha assumido a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Quando eles vão chegando, a notícia já estava lá na cidade, todos estavam apavorados pelo poder do Deus que essa nação servia, e o que esse Deus já havia feito na vida deste povo. Então, irmãos, hoje não é diferente, aplicando a nossa vida, quando a gente tem renúncia e quando a gente tem amor pelas almas perdidas, os milagres também acontecem na nossa vida, e os milagres acontecem na nossa casa, e as pessoas veem os milagres que estão sendo feitos na nossa vida e têm curiosidade de saber acerca desse Deus. Amém. Glória a Deus.
Porque o nosso foco, o nosso objetivo é mostrar ao mundo o Deus que hoje nós servimos. Não é um Deus de papel, não é um Deus de barro, não é um Deus que se quebra, mas é um Deus que tem todo o poder, é um Deus criador, é um Deus que nos conhece, é um Deus que disse a um profeta que a gente olha para a história desse homem, o profeta Samuel, e não vê erro, mas quando ele chega na casa de Jessé, para ungir a um dos filhos de Jessé como o novo sucessor do rei de Israel, para ser rei de Israel, ele pretende ungir pela aparência, mas Deus, Ele nos conhece por dentro. Então, quando nós nos dispomos a sair de nossa casa para evangelizar, Deus já está nos sondando, sabe? Quando o salmista diz que o Senhor nos sonda, irmãos, quem já fez esse exame através de uma sonda sabe o que é. A sonda é introduzida por via oral, e uma câmara tem nessa sonda, e os médicos vão fazer um exame, eles irão nos analisar, nos avaliar por dentro. É isso que Deus faz. Deus está nesse momento nos avaliando por dentro, o que estamos pensando, o que estamos pretendendo fazer, e aonde estamos colocando as nossas forças enquanto vivos. Você entende isso? Diga amém. Amém. Eu coloquei aqui o propósito, do evangelismo. É trazer esperança e perdão, estabelecendo desde o princípio o plano de resgate da humanidade e restauração do relacionamento entre o Criador e sua criação. No Gênesis que nós lemos, Gênesis capítulo 15, o homem se separa de Deus pela desobediência. E o Evangelho, irmãos, a redenção de Cristo, ela vem para nos aproximar novamente de Deus. É isso que nós vamos apresentar às almas perdidas, aqueles que estão lá fora. Nós vamos apresentar um Deus que pode restabelecer relacionamento, porque quem mais se interessa de ter relacionamento com o homem é Deus. Amém. Em toda a história da humanidade é sempre Deus que busca o homem e não o homem quem busca Deus. Na Bíblia, no livro de Isaías, há uma história, contada uma história por esse profeta. E ele entra no templo num dos momentos mais difíceis da vida, que foi um momento de perda, quando o rei morre. E ele fazia parte, o profeta Isaías fazia parte da família do rei. Ele tinha privilégios. Ele entra no templo, e quando ele entra no templo, angustiado, provavelmente depressivo, cheio de dúvidas e perguntas, cheio de interrogações, porque no momento de perda todo mundo tem dúvidas, mas quem busca ter relacionamento com Ele naquele momento é Deus, porque Deus sempre está predisposto a se relacionar comigo e com você. Sempre Deus está predisposto a se relacionar conosco. E Ele tem uma visão extraordinária. Ele vê um Deus assentado no seu alto e sublime trono, anjos que voam acima dele com 6 asas e que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E naquele momento, irmãos, ele tem medo, ele teme, porque ele diz que é um homem pecador e vive no meio de homens impuros, mas a sua boca, ela é purificada, ela é santificada, ela é separada para o serviço de Deus naquele momento. E quando ele
E quando ele é perguntado sobre evangelizar, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele foi purificado por Deus. Porque ele teve primeiro encontro com Deus. Nós, irmãos, que saímos para evangelizar, é porque primeiro tivemos um contato com Deus, um relacionamento com Deus. Eu também vou falar de algumas características na nossa vida para podermos sair e evangelizar, para podermos falar desse Deus e apresentar Ele à humanidade. Não é de todo jeito, não é de toda maneira, mas precisa ter algumas características em nós, porque nós já conhecemos Deus. Nós já conhecemos Deus. Não sei se vocês lembram aquela passagem que tem lá em Atos, capítulo 8, de um homem chamado Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na casa do Senhor, na grande igreja em Jerusalém. Eu vou falando assim, irmãos, mas se você tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa, porque eu vou, avaliando a minha fala, eu vou agrupando, mas às vezes eu sou rápido. Então este homem chamado Filipe, lá mais no final do livro de Atos, ele vai ser reconhecido como evangelista, mas ele é separado para servir na casa do Senhor em Atos 6, no primeiro grande problema da igreja. Ele estava lá aos pés dos apóstolos. Os apóstolos eram os pastores na igreja em Jerusalém. No capítulo 6 nos revela. E tem um problema na igreja e Pedro diz: olha, nós não vamos fazer nada, mas vocês escolhem entre vocês 7 homens cheios do Espírito, de boa reputação, de boa fama. E entre eles está esse homem. Então, na diáspora da igreja, no período que a igreja é perseguida internamente pelos judeus, né, que desencandeiam no versículo 8, ou no capítulo 8, no capítulo 6 ele é escolhido, no capítulo 7 tem o martírio de Estevão, no capítulo 8 a igreja se espalha, menos os apóstolos permanecem em Jerusalém, e este homem Filipe, ele recebe uma ordem expressa de Deus, do Espírito de Deus, para ir ao deserto, fazer o quê? Não sei. Então, dentro desse texto, a gente já consegue observar uma das características para evangelizar: ser cheio do Espírito. Porque Filipe foi escolhido por ser um homem cheio do Espírito. Está lá em Atos capítulo 6. Então ele vai ao deserto, e no deserto ele avista uma carruagem passando ao largo, e aquela carruagem vai veloz, mas ele corre atrás da carruagem e ouve um homem citando o livro de Isaías no capítulo 53, e ele se aproxima da carruagem, e aquele homem para a carruagem, o convida para entrar, e pergunta ele: de quem fala esse livro? Do profeta mesmo ou de outra pessoa? E aí ele vai explicar. Por que ele vai explicar? Outra característica para evangelizar é estudar e aprender as Escrituras, ter hábito de leitura diária das Escrituras, você se debruçar sobre as Escrituras, você esmiuçar as Escrituras, você procurar aprender as Escrituras. Se tiver dúvida, perguntar a alguém que possa te ajudar, fazer um curso, não sei, mas é nosso dever aprender as Escrituras, porque é delas que nós vamos falar para as almas perdidas. Glória a Deus. E Filipe explica: é um eunuco, é um homem importante, um ministro de uma rainha etíope. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar. Ele estava praticando o judaísmo, mas ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o poder de Cristo, ele não sabia deste homem que entregou a vida, morreu, ressuscitou, passou 40 dias vivo ainda com os apóstolos, subiu, ascendeu aos céus, mas ele continua conosco. Amém. Porque antes de subir ele disse: olha, não, eu vou para o Pai, mas não vou deixar órfãos.
enviarei outro, no grego halos, do mesmo tipo, o Consolador, ele estará convosco até a consumação dos séculos, para sempre. Aleluia. Então, irmãos, outra característica para evangelizar é aprender a Escritura. Você não pode falar do que você não sabe. Como eu posso ensinar se eu não aprendi? Como? Então eu preciso aprender. Eu preciso crescer. Eu preciso aperfeiçoar. Porque o aperfeiçoamento, irmãos, vem da prática. Eu fui militar e a gente aperfeiçoava o nosso combate através de prática. Exercícios e mais exercícios, amontoado de exercício diariamente, todos os dias, a mesma coisa. E a gente vai ficando bom no que faz. Amém. Entendo, irmãos? Nesse requisito, conhecer as Escrituras, nós estamos muito aquém, nós estamos muito distante do islamismo. O islamismo, um garoto, um adolescente, quando chega aos 12 anos, ele já sabe o Corão da frente para trás, de trás para frente, do início ao fim, do fim ao início. Ele já tem um Corão na mente, ele já tem um Corão memorizado. Abra sua Bíblia só por uma questão de curiosidade, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Você sai para evangelizar e de repente encontra alguém, Mateus capítulo 10, e de repente você encontra alguém, ele faz uma pergunta tão básica, ele faz uma pergunta tão simples, e talvez você não saiba responder. E essa pergunta que eu estou me referindo seria o nome dos 12 apóstolos. Aqui em Mateus 10, a partir do versículo 2. O primeiro deles que Jesus chama é Simão. Aliás, não é o primeiro que ele chama, mas o primeiro aqui na lista de Mateus é Simão. O segundo é o seu irmão André. Que Simão depois passou a ser chamado de Pedro. E dando uma paradinha, irmãos, não vamos fechar aqui só o versículo 2, e eu quero falar uma curiosidade bíblica. E o segundo é André, que eu falei, o irmão de Pedro. O terceiro, Tiago. E o segundo, o seu irmão também, João. Tiago e João. Vocês lembram que na Bíblia, são duas curiosidades ao mesmo tempo, em todos os momentos cruciais de Jesus Cristo, como a transfiguração no monte, como a ressurreição da filha de Jairo, no Monte das Oliveiras, Jesus ele vai com todos os discípulos, mas ele se reserva, e quando ele se reserva, ele chama para ir com ele Pedro, Tiago e João. Jesus sempre chama esses três. É lá na ressurreição da filha de Jairo que Pedro aprende a evangelizar, que Pedro aprende a imitar Jesus. Porque em Atos 3, quando acontece aquele acontecimento fenomenal que é o Pentecoste, em Atos capítulo 2, Pedro ele prega, e é o maior sermão já registrado na Bíblia Sagrada, de um homem que era pescador e é transformado em pescador de homens, de um homem que era inculto, e Deus dá sabedoria, conhecimento espiritual. Glória a Deus. E Pedro, ele fala ele prega um dos maiores sermões que está registrado na Bíblia. Ele fala que aquilo ali não era nada de embriaguez, que era a promessa ainda feita pelo profeta lá
um dos profetas menores, o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E Pedro está naquela euforia do Espírito, e chega no capítulo 3, lá vai ele e João ao templo, já à tarde, para orar, hora nona, e encontra lá um paralítico. Ele diz para o paralítico que esperava uma esmola, que ele não tinha mais, que ele tinha algo muito, mas muito, muito superior do que uma moeda. E ele ordena que aquele paralítico se levante, porque ele diz: não temos ouro e prata, mas o que temos nós vamos te dar, Jesus Cristo. Quem evangeliza, irmãos, tem que estar sempre pronto para oferecer Cristo para almas perdidas, irmãos. Aleluia. E quando ele diz que, sabe, que só tem a Cristo para oferecer aquele homem, ele diz: levanta-te e anda. E ele estende, ele se inclina, estende a mão e pega na mão, e a Bíblia diz que aquele homem salta, de um salto só fica em pé, e ele não tem nenhum outro lugar para ir a não ser adorar a Deus, e entra correndo no templo. E todos ficam espantados. Esse não era aquele que nunca andou na vida? Porque, irmãos, quem goza, quem recebe da alegria da salvação, quem recebe a alegria do Espírito Santo, ele tem prazer. É outra característica do evangelismo. Ele tem prazer, ela tem prazer de compartilhar essa alegria. Porque Felipe corre, irmãos, acompanhando um carruagem de cavalo, porque ele tem prazer, ele tem alegria de participar de partilhar o que ele estava sentindo. Cristo é a única coisa, irmãos, que você ganha e você não quer só para si, você quer distribuir, você quer participar, você quer falar, você quer contagiar o mundo inteiro. Aleluia. Então, irmãos, Pedro viu quando Jesus deu a mão àquela garota e disse a ela: levanta. E Pedro fez a mesma coisa com aquele coxo. Então, irmãos, aprender de Cristo, irmãos, é empregar os ensinamentos lá fora, é empregar os ensinamentos aqui dentro. Porque, irmãos, nós nos chamamos de irmãos. Irmãos, isso quer dizer uma família. Qual o irmão que quer ver o mal do outro? Qual o irmão que quer ver o outro num buraco? Então, evangelho é isso, irmãos. Boa nova, ela contagia. Boa nova, ela transforma. Boa nova, irmãos, tira a gente da condição de morto espiritual para, irmãos, vivos em Cristo Jesus, vivificados. Porque a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, irmãos, indica para nós que já nós antes estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas nós revivemos com Cristo. É isso que fala lá em Romanos capítulo 6, quando Paulo fala sobre o batismo em águas. É alguém que estava morto, que desceu, mas agora ressuscitou, levantou, se ergueu. Amém. Você entende? Diga amém. Amém. Estou indo devagar, é muita coisa. Sempre eu fico nessa berlinda. Leve sua Bíblia para João, por gentileza. Não, aliás, a gente não terminou não, Mateus. Vamos voltar. Eu parei aqui no versículo 2. Já vimos aqui dois irmãos, né? Quatro pessoas, ambas irmãos uma da outra. Pedro e André, Tiago e João. 4. O quinto, Filipe. O sexto, Bartolomeu. O sétimo, Tomé. O oitavo, Mateus, o publicano, o cobrador de imposto, né? Que as pessoas passavam por ele e cuspia no chão, tinha nojo dele, os judeus.
Vocês lembram da expressão que o povo falou? Tu vai comer na casa de um pecador, quando Jesus pede para Zaqueu descer da árvore e entra na casa de Zaqueu. Mas, irmãos, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu é transformado e a família dele é transformada. Amém. Porque naquele dia entra a salvação na casa de Mateus, ou na casa de Zaqueu. Mas, continuando aqui, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote. Simão o Zelote, irmãos, esse camarada aqui, esse irmão, ele me chama a atenção, porque ele, assim, trazendo para o nosso entendimento hoje, esse Simão Zelote, ele era um mercenário. Ele era, porque os Zelotes era tipo um partido, né? Tipo um grupo religioso na época, como os saduceus, os fariseus. Mas enquanto os saduceus, né, não acreditavam na ressurreição, os zelotes, eles queriam retomar a independência de Israel com o poder da força. Então esse Simão aqui, irmãos, pode acreditar no que eu estou dizendo, ele era um homem extremamente treinado. Sabe aquela equipezinha que foi lá no Paquistão e pegou o Bin Laden, né? E no confronto o Bin Laden reagiu, foi morto, depois eles deram fim ao corpo de Bin Laden. Essa mesma equipe foi na Venezuela e pegou, né? Extraiu da Venezuela o chefe de estado de lá. Zelote, ou Simão, é exatamente isso, porque Zelote, eles saíam de casa muito cedo para ir para um lugar de treinamento. Eles treinavam a vida inteira para ser uma força especial, para tentar ser independente novamente, para tentar tirar Israel do domínio romano. Mas esse homem aqui, ele encontra alguém que transforma a vida. Então é mais uma razão para evangelizar. Porque se nós não vamos apresentar Cristo, as vidas lá fora não vão ser transformadas, como a nossa um dia foi. Irmãos, eu não tenho um orgulho do que eu vou falar, mas quando eu me converti, eu estava predisposto a matar uma família inteira. Já tinha tudo na minha cabeça planejado. Mas Jesus chegou primeiro na minha vida. Até porque, irmãos, quando eu estudei no seminário, a gente falava de muitos assuntos polêmicos. E entre eles, o porquê algumas pessoas passam situações de morte na vida e sempre escapam. E situações que realmente, no geral, ninguém escaparia. É porque, irmãos, Deus, ele, além de ser onisciente, ele é o quê? Presciente. Como Davi falou lá no Salmo 39, Deus escreve a nossa vida. Nossa vida está escrita, irmãos, no livro, do início ao fim. Nossa vida planejada antes da fundação do mundo, como Paulo fala lá em Efésios 1:4. Então, Deus escreve a nossa vida, irmãos. Então, enquanto nós estamos no período de inocência, porque um dos assuntos polêmicos no curso de teologia é se as crianças, quando morrem, vão para o céu, já que são pecadoras. Nós nascemos em pecado, nós já nascemos condenados ao inferno. E Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Ele é a vida, Ele que nos reconduz de volta para Deus. Sem Ele, nós nascemos condenados ao inferno, e se não quisermos Ele, nós vamos para lá. Então, o período de inocência, irmãos, nós acreditamos que as crianças vão para o céu porque morrem elas são pecadoras, mas não pecaram de vontade própria, não cometeram pecado porque estão no período da inocência.
Então, Deus, irmãos, Ele escreve a nossa história. Aí nós estamos no período de inocência, quando a gente sabe distinguir, diferenciar o mal do bem, o certo do errado. Então, irmãos, saímos do período da inocência. E aí, nós temos que encontrar a Cristo. E como a nossa vida, irmãos, está escrita no livro, quando a gente sai do período da inocência, que começamos a praticar o pecado conscientemente, nós parecemos, né? Claro, a Bíblia você não vai encontrar isso na Bíblia, mas parece-nos que é nos dado uma borracha, e a gente vai pagando o que Deus escreve, sabe? O que Jonas fez, o que eu estou falando, sabe? É o que Jonas fez, é o que aconteceu com outros personagens na Bíblia. Jonas, ele foi apagando, porque ele teria que ir para Nínive. Ele pegou uma embarcação com um rumo oposto, para outra direção. E depois da tempestade, ele disse: a culpa é minha. Lançaram ele no mar, a tempestade se acalmou. E Deus preservou a vida dele enviando um peixe que engoliu ele, manteve ele vivo por 3 dias. E houve arrependimento nesses 3 dias. E não pense você que o peixe cuspiu ele na praia de Nínive, não, porque Nínive não tinha praia, não tinha litoral, não. O peixe cuspiu ele numa praia e ele andou muitos dias para regressar para Nínive. Foi o preço que ele pagou. Então, irmãos, Deus sabe quem vai dizer sim e Deus sabe quem vai dizer não. Na tarefa do evangelismo, irmãos, quem faz a obra, você apenas rega, você planta. Você pode também regar, ou outro grupo de outros irmãos pode regar, mas quem dá o crescimento, quem faz frutificar é Deus, irmãos. É o Espírito Santo. Na minha vida, quantas pessoas falou de Jesus para mim? E eu não quis. Mas um dia, quando tudo parecia perdido, eu aceitei Jesus. Amém. E a minha vida foi transformada. Aquele plano diabólico que estava na minha cabeça, ele saiu, irmão, instantaneamente. Instantaneamente, eu não pensei mais naquilo. A minha vida passou a ser diferente. Então é essa condição de vida que nós precisamos dar às almas perdidas que estão lá fora. Ou você pensa que Deus não ama quem está lá fora praticando o mal? Porque muitos de nós aqui, eu não sei, há muitos que nascem lá evangélicos, mas muitos de nós que não nascem, praticávamos as mesmas coisas lá fora, que hoje queremos julgar, mas quem julga e o juiz é Deus. Amém. Você entende isso? Então, irmãos, teologicamente falando, você tem uma borracha para pagar o que Deus já escreveu, e pode. Aí pode, irmão, Deus não é soberano? Pode, porque Deus é permissivo. Pode, porque Deus não criou um robô. Pode, porque você tem livre-arbítrio e eu tenho livre-arbítrio. Pode, porque eu tenho poder, irmão. Sabe qual é o maior poder que a humanidade, que o ser humano tem na Terra? É o poder da escolha. Eu posso escolher estar aqui hoje e eu posso escolher estar lá fora, irmãos. Quando eu tive a minha perda, irmãos, sabe, que a minha cabeça embaralhou, eu jamais, irmãos, queria estar dentro de uma igreja. Eu queria estar dentro de uma caverna como Elias e nunca mais sair. É o poder de escolha. Mas um dia, passado o tempo, eu disse: é hora de eu retornar, de eu congregar novamente, como dizem Hebreus. Não faça como costume de muitos, passe a congregar. O autor Hebreus, ele enfoca essa questão de congregarmos, porque, irmãos, juntos somos mais fortes. Juntos oramos mais, juntos temos mais voz, juntos somos uma família e parte de um corpo que está espalhado no universo inteiro. E a cabeça desse corpo é Cristo. Glória a Deus. Porque em casa, irmãos, é como uma brasa. Faça um churrasco em casa e pegue uma brasa quando ela estiver no ápice, vermelha.
pegue ela lá com um instrumento lá e coloque do lado de fora. Daqui a pouco ela vai estar em volta com uma película cinza, ela vai se apagando, porque brasa é com brasa, irmãos. Amém. Quem é limpo, se limpe mais, e quem é sujo, se suje mais. Quem, irmãos, quem está santo, que se santifique mais. E o fato de congregarmos, nos santificamos mais, porque aqui é lugar de ouvir a palavra de Deus. É lugar de nos reunirmos e nos edificarmos. Irmãos, a obra de Deus ela é muito metódica. Existe uma metodologia na obra de Deus. Estamos aqui hoje para aprender a palavra. E quando saímos, já estamos prontos para falar o que aprendemos. Amém. Para impactar vidas com o Evangelho, com a palavra de Deus, com essa boa nova que é a ressurreição de Cristo. Amém. Temos um Deus, irmãos, que ressuscitou, mas ninguém tem esse Deus, não. O Espiritismo, o Kardecismo, o Deus deles é Lavoisier. Allan Kardec, que o nome nem é Allan Kardec, é Lavoisier. Os restos mortais dele estão lá na França, mas ele morreu. O islamismo também tem um Deus que morreu, Maomé, morreu, mas Cristo vive. Aleluia. Eu tenho certeza, você tem certeza, Cristo vive, irmãos. E quanto mais aprendemos a palavra, mais nos vivificamos com eles, mais vivos nos tornamos, mais vivos nos sentimos. Sabe, irmãos, eu já passei fases da minha vida de sair de casa triste, e quando eu tinha a oportunidade de falar de Jesus para alguém, quando terminava eu me sentia realizado, irmãos. Eu me sentia satisfeito. Sabe, quando você toma uma colherada de sorvete, se sente satisfeito. Hoje eu quero tomar sorvete de morango. Aí a primeira, a segunda, aí você já está satisfeito. Então, Cristo ele satisfaz, irmãos. O Evangelho ele satisfaz. Nos faz bem, nos deixa vivo. Sabe quando você encontra alguém que não encontrou muito tempo? Mas você está tão novo ainda. São seus olhos, não. É Cristo na minha vida. E qual é a receita? Passa a tomar o chá da raiz de Jessé. E muitos perguntam, que chá é esse, irmão? É Cristo. É Cristo. Passa a tomar o chá de Cristo. Voltando para cá, vocês vão ter que sair daqui hoje sabendo o nome dos 12 apóstolos. Não é possível, pelo menos isso. A gente parou já, né, em Zelote. Foi quando eu contei a história do Zelote, Simão. Mas, irmãos, tem perguntas simples do povo lá fora que a gente fica embaralhado para responder. Paulo, ele diz que a razão dele, né, de ser crente, de adorar a Cristo, é que Cristo ressuscitou. Porque ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas ele ressuscitou. Então, Paulo usa esse álibi. Eu notei aqui em algum lugar do meu estudo, eu acho que meu estudo nem vai valer mais, porque já tomou outro rumo. Mas em algum lugar, Paulo chega num Areópago, era um lugar onde os filósofos dissertavam, falavam as suas filosofias e ideias. E Paulo chega e olha que num cantinho um cantinho reservado para o Deus desconhecido. Ele pega essa deixa aí. Ele diz que ele está falando em nome do Deus desconhecido. E ele vai bem. Todo mundo aplaude, todo mundo fica de pé, todo mundo quer ouvir, até que ele fala de ressurreição. Aí o discurso de Paulo começa a desandar, porque eles não acreditavam em ressurreição. Ressurreição, irmãos, é diferente quando um espírita lhe abordar. Ressurreição é diferente de encarnação. Encarnação eles podem encarnar até numa barata. E é bom, porque eu piso neles. Mas encarnação, irmãos, é o espírito sair e entrar em outro corpo.
Mas o autor da carta aos Hebreus diz assim que a homem importa morrer uma única vez e após a morte segue-se o juízo. E no juízo o kardecista vai se apresentar, porque ele já encarnou em Maria, em João, numa barata, num carneiro, numa vaca, num bode, em Francisco, e ele vai se apresentar com que corpo? Porque o corpo vai voltar. Em que corpo ele vai se apresentar? Como ele vai se apresentar? Como Maria, João, Francisco, José? Não encontro sentido. Então, lá fora, irmãos, são muitas perguntas. Essa aqui, do nome dos 12 apóstolos, é só uma delas. É só uma delas. E é fácil. Uns podem perguntar, por que a sua Bíblia é diferente da Bíblia dos católicos? Pergunta simples. Porque os católicos, a Bíblia que usa no catolicismo, tem 7 livros a mais, 7 livros apócrifos. Entre eles, 2 livros que nós deveríamos ler, que é o 1º e 2º Macabeus. Por que apócrifos? Porque não foram reconhecidos pelo cânon judaico, que eram os doutores da lei, que reconheciam que o livro tem canonicidade, que o livro tem autenticidade, que o livro foi inspirado por Deus. E os 7 livros que estão acrescidos na igreja, usada pela igreja romana católica, não foram reconhecidos, não passaram pelo cânon judaico, mas foi acrescentado na Bíblia por eles mesmos. Mas vamos lá, vou ver se eu pego alguma coisa aqui do estudo. Sim, estamos falando de evangelismo e eu esqueci de falar da etimologia da palavra. Mas a etimologia da palavra evangelos vem do grego, que significa boa notícia ou boas novas. Quem é essa boas novas? É Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Tem um tempinho ainda, então dá para a gente correr. Eu ia até fazer um estudo aqui, mas fica para a próxima. É um estudo sobre o evangelismo, até o livro de Malaquias. Sobre o Evangelho até o livro de Malaquias, bem interessante. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 15. A gente vai ler o 15 e o 16. Sim. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Uma paradinha aqui no 15. Vocês sabem, irmãos, que Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Aí alguém pode perguntar, o que é gentio, irmão? Pode até ter alguém que não sabe, não sei. Gentio, irmãos, porque na época só existia 2 povos. Não interessava se era francês, holandês, português. Não. Naquela época só existia 2 povos distintos, judeus e gentios. Quem não era judeu era caracterizado ou chamado como gentios. E Paulo foi escolhido para pregar aos gentios. E aí, como é que Deus escolheu a Paulo? Porque Paulo, a trajetória de Paulo, no capítulo 8, a Bíblia apresenta ele como um terrorista, porque ele invadia as casas, arrastava os cristãos para fora, levava para ser preso. Ele participou do apedrejamento de Estevão lá em Atos 6, capítulo 6. Estava ele lá presente quando Estevão foi martirizado, quando ele foi apedrejado até a morte. Então a Bíblia apresenta ele como um terrorista.
E ele pega a carta para ir à cidade de Damasco. Ele se cansou, ele já estava cansado de Jerusalém, da Judéia. Ele queria ir mais longe, ele queria mais sangue, ele queria fazer mais justiça. Agora, eu preciso abrir um parênteses, irmãos. Paulo é apresentado como terrorista, na nossa linguagem hoje. Mas Paulo, ele defendia o que ele acreditava. Você, eu, evangelista, vou evangelizar. Nós precisamos entender o que é que eles acreditam lá fora também. Paulo, apóstolo dos gentios, tá? Apóstolo dos gentios. Aí ele fala no versículo 15, o desejo de Paulo, ou seja, o ápice de Paulo era pregar em Roma. Cara, tu é doido, mas é isso mesmo, Deus mandou. Ele não queria saber que seria ser decapitado. Aí ele diz, por isso, quanto está em mim, o que é que tinha em Paulo? Paulo, o homem que disse assim, o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. Eu não estou nem aí para a morte. Será que você tem essa fé? Porque o evangelho, irmãos, era a perseguição e os cristãos da igreja primitiva do primeiro século evangelizando. A perseguição dos judeus, e era eles evangelizando. A perseguição de Roma, era eles evangelizando. Prisão, era eles evangelizando. Irmãos, foi o próprio Jesus que disse, eu entrego vocês como ovelha ao matadouro. Herodes matou Tiago e prendeu Pedro e disse, amanhã vai ser tu, viu? Isso aqui é um matadouro. É uma friboi dessa da vida. Aí o anjo foi lá. Eu parei aqui de novo, né? É porque está vem na mente, eu tenho que falar. Aí o anjo foi lá, irmãos. Ele dormiu. Primeira vez ele não. Dormiu. 3 vezes. Acorda, rapaz. Vem comigo. Aí abriu lá os cárceres e os guardas dormindo. Vem comigo. E ele foi. E a igreja orando. Olha o poder da oração, né? Da intercessão. E ele foi. Aí abriu outra porta e ele foi. Aí quando ele chegou na rua, o anjo sumiu. Aí ele foi para casa, onde estavam os irmãos orando. A menina abriu aquela gailosinha da porta e disse, eita, é o anjo de Pedro. Naquela época se acreditava em anjo, tá? É outra aula, angelologia. Mas a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, não é você e nem eu, para nos guardarem. Não é eu e nem você. E a gente não tem um anjo específico. Deus dá ordem, o que chegar, o que está na fila vem, vai tu. E ele vem, tchum, tchum. Um anjo só, irmãos, matou 185 soldados de guerra, e não foi civil despreparado, não. Soldados preparados para a guerra, 185 mil. Acordado no outro dia, olharam assim, meu Deus, o que foi isso? Eu vou embora, não pegaram nada, irmão. Deixar todos os despojos, tudo. Esse é o Deus que nós vamos mostrar lá fora. Que um anjo só, quando ele diz, vai. Sabe por que Deus botou o anjo lá na entrada do Éden? Para Adão não entrar. Ah, Deus é ruim, é? Não. Adão não entrar e não comer da árvore da vida para viver eternamente em pecado. Porque Deus já tinha um plano de redenção em Cristo. Deus já anunciou Cristo para a serpente. Ele vai esmagar a tua cabeça, tu pode ferir o calcanhar dele, ele vai sofrer no Calvário, mas a tua cabeça, o teu poder vai ser aniquilado ali. Irmãos, entenda, o diabo não tem poder sobre mim e você não tem poder sobre a igreja. Pedro, tu és pedra e sobre, tu és Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja, irmão, que saqueia o inferno. Não é o inferno que saqueia a igreja, não. É nós que vamos saquear o inferno, atrás das almas perdidas lá fora. Agora, para isso, temos que ter o quê? Uma vida de santidade. Para isso, temos que ter o quê? Conhecimento das Escrituras, leitura da palavra diária.
consagração, jejum. Para isso, temos que ter vida no altar, exemplo de vida. Ou será que homens escolhidos para servir a igreja? Não é diácono, não existe essa palavra no grego. Diáconos, servir. Então diácono serve, diaconisa serve. Mas a palavra diácono, hoje falando em português, diácono, não tem no grego. Diáquines, servir. Separado para servir. Os homens que foram separados para servir, 7, porque eles eram, primeiro, cheios do Espírito. E quando eu digo, irmão, cheio do Espírito, não é aquele crente que pula, sabe? Não é aquele crente que fala em língua todo o tempo. Eu conheço um crente, irmão, que se chamar ele, meu irmão, vem orar aqui para encerrar o trabalho. Ele fala uma palavra e o resto vai falar em língua e ninguém entende mais nada. E acabou, amém, pronto. Então, ser cheio do Espírito não é falar em língua, irmão, não é pular o tempo todo. Ser cheio do Espírito, irmãos, é ter vida autenticada com Deus. É ser semelhante a Cristo. Ser cheio do Espírito é ser semelhante a Cristo. É conhecer a palavra, viver a palavra e aplicar a palavra. Então, irmãos, estudar dói, mas estudar ainda é fácil. Agora, praticar. Irmão, ser educado em várias situações é difícil, porque nós queremos reivindicar nossos direitos. Fazer o certo é sempre um desafio. Ficar calado é mais desafiador ainda. Mas tem alguém lhe vendo. Mesmo que não tenha, Deus está lhe vendo, irmãos. Um irmão uma vez procurou um pastor, um amigo meu lá no seminário, ele contou essa história. Pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu não consigo parar de fumar. Eu já falei isso a alguém. Aí o pastor disse, vai não, meu filho, fica aqui com a gente. Mas pastor, eu não consigo parar de fumar. Como é que eu vou estar na igreja e vou estar fumando? Então eu vou dizer uma coisa. Você não sai da igreja não, mas toda vez que você pegar um cigarro para acender, você pergunta a Deus, Deus, tu está aqui? Então toda vez, qualquer lugar que você estiver, você pergunta se Deus está ali. E qual é o lugar que Deus não está, irmão? Qual é o lugar? Até nesses pandemônios que tem por aí, nessas redes da vida, Deus está. Porque Deus está, irmão, Deus está. Deus é onipresente. Se você achar que Deus está só aqui na igreja, Ele é onipresente. Ele está aqui. E está ali na beira da praia, vendo a vergonhice do povo, os fumadores de cannabis sativa. Ele está presente, irmãos, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É coisa de cinema, eu não sei explicar. Ele está, os olhos do Senhor estão sobre o justo e o injusto. Isso. Sobre o justo e o injusto. É porque o sol nasce para os dois, né? E o negócio é aproveitar. Mas vamos voltar para o texto, eu parei no 15, o 16. Aí Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de quem? De Deus. Para o quê? Salvação. De todo aquele que Crê. Primeiro do judeu e também do grego. é todo mundo, irmão, universal. E Paulo diz o seguinte, pois não me envergonho do Evangelho, da boa notícia, não me envergonho. Amém. Aí ele ainda vai dizer, quem é a boa notícia? A gente sabe, é Cristo. Mas ele ainda vai complementar. Porque ele mete a vírgula, aí ele diz, porque ele vai explicar. Irmãos, uma pausa. Eu costumo dizer, eu sempre ensinava isso quando eu dava aula. Você quer ser um bom estudante da Bíblia? Seja um bom aluno de português, de gramática, porque é necessário. Quando você vê um porquê, está junto, não é uma pergunta. O porquê separou, já é uma pergunta. Quando você vê um mais, portanto, no entanto, é uma preposição, está ligando uma fala a outra fala, uma ideia a outra ideia. Eu sempre vou usar o mais aqui, porque eu não paro de falar. Os assuntos estão interligados o tempo todo. Quando você consegue, irmãos,
entender a gramática da língua portuguesa, você consegue entender também melhor a Bíblia. Agora, quer conhecer mais a Bíblia? Sente no lugar, puxa a Bíblia, traga um dicionário da língua portuguesa, traga um dicionário da Bíblia. Entendeu? Pelo menos isso, é um começo. É um começo. Mas aí Paulo diz o seguinte: porque é o poder de Deus. E quem é o poder de Deus? Quem é? É Cristo. Ele vai falar lá em 1 Coríntios. Leve sua Bíblia aí, 1 Coríntios, mas marca aí para a gente voltar. 1 Coríntios, capítulo, logo no começo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 24. Eu vou ler aqui enquanto você procura. Paulo diz aos Coríntios: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Poder é Cristo. Paulo está falando aqui aos romanos, porque é o poder de Deus para a salvação de todo mundo, universal. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Agora tem que ser ligeiro, viu? Porque está estrangulando ali meu tempo. E eu, ai de mim, vale-me Deus, né? Como diz o matuto de entregar depois do tempo. Romanos capítulo 10. E o versículo de número 4. Alguém pode ficar em pé e ler para todo mundo ver se quiser. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o fim da lei é Cristo? Que Cristo foi um que cumpriu a lei, irmãos. Ele não aboliu, não. Ele disse que é o fim da lei, porque a lei agora está em mim. Nós cumprimos a lei nele. Porque a lei, irmãos, foi dada, vou só dar uma pausa. A lei foi dada para dois objetivos, para a nação de Israel, certo? Para Moisés. A lei foi dada para dois objetivos. Primeiro, descobrir o pecado. Quando eu conheço a lei, eu sei agora que sou um pecador. Enquanto eu não sabia da lei, eu não sabia que estava fazendo errado. Aqui acontece também na vida secular. Quando você não conhece a lei, você está fazendo errado e não sabe. Então, a lei veio para descobrir o pecado, para o pecador saber que é pecador. E outro propósito da lei que Deus deu a Moisés, para o decálogo, né, os 10 mandamentos, é para dizer a eles que eles são incapazes de cumprir a lei em si mesmo. Então a gente cumpre a lei em Cristo. Em Cristo a gente cumpre. Certo? Esse aqui é um texto. O fim da lei é Cristo. Para todo aquele que crê. Porque Cristo cumpriu a lei, ele não aboliu a lei, ele cumpriu nele. Mas o Efésios agora, o outro texto para a gente matar aqui. Efésios capítulo 2 também. Em Romanos, viu, para quem sai no evangelismo, para quem tem oportunidade de consegue ir, no Romanos capítulo 10, o versículo 10, é um texto maravilhoso para dar para os pecadores, entendeu? É um texto maravilhoso. Eu falei Efésios, não foi? Eu não cheguei lá ainda. Efésios capítulo 2, versículo 16, ou 15 e 16. Eu passei direto. Gálatas e Efésios. 15 e 16, veja bem. 2. A partir do versículo 1, você vai ver na sua Bíblia, tem assim o epígrafo: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Tem assim ou não? Tem. Versículo 15, a gente não vai ler tudo. Versículo 15: aboliu na sua carne a lei, dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois quem? Judeu e gentio, criasse em si mesmo
em si mesmo quem? Cristo, um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos quem? Judeu e gentil, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então Cristo pega judeu e gentil e faz um povo só, a igreja. Irmãos, eu vou só dar algumas orientações básicas para quem sai para evangelizar de forma bem explícita e simples. Primeira delas, não leve alimentos ou água para utilizá-los no caminho. Não é possível, né, que meia hora, uma hora e meia, a pessoa precisa levar alguma coisa para comer ou beber. Evitem, até porque foi a ordem de Cristo. Você lembra? Ele pegou ali os 70, de 2 em 2, não leve nada. Vocês vão só falar de mim. E ponto final. Evitem também mascar chiclete. Irmãos, eu vou confessar, eu tenho visto, né, esse pouco tempo que eu estou aqui, eu tenho visto pessoas mascar chiclete na igreja. Eu enxergo isso de uma forma muito deselegante, com muita falta de ética e com também muita falta de educação. Por quê? Ninguém vai mastigar chiclete na frente de um juiz, irmãos. Ninguém entra numa delegacia mastigando chiclete. Ninguém entra em certos ambientes mastigando chiclete, porque é desrespeitoso. E por que na casa de Deus, gente? Aí o corpo diaconal encontra chiclete embaixo dos bancos. Eu ajudei aqui na pintura, encontrei chiclete pegado ali na parede. Pelo amor de Deus, aí você vai falar de Cristo, é porque Cristo, aí o chiclete começa a cair, olha que coisa feia. É deselegante, irmão. Aí quem está ouvindo, eu quero saber, não tem nem educação, quer me ensinar. Não vai dar ouvido, irmão. É simples, eu disse que é simples. Outra coisa, né? Evite também mascar chiclete, bombons. Aí, nada que tire a atenção da pessoa que está sendo evangelizada. Por quê, irmão? Se você quer a atenção da pessoa, você tem que ser o foco. Então você não vai fazer nenhum movimento, você não vai fazer gesticular de um jeito, ou mastigar um chiclete, ou comer um bombom, que em vez da pessoa estar prestando atenção no que você está falando, ela está prestando na sua mastigação. É verdade, irmãos. Outra coisa que eu botei aqui, evitem conversas e gargalhadas quando estiverem no caminho, pois além de desagradáveis, não são atitudes corretas, principalmente para o povo de Deus. A pessoa, um grupo que sai para evangelizar, dando risada, e o que é que vocês estão fazendo? Já pensou se Jesus encontrasse aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús dando gargalhada, irmão? Não, eles estavam angustiados, eles estavam frustrados e falando, meu Deus, como é que pode? A gente pensou que ele era o Messias e aconteceu tudo aquilo. E no partir do pão, opa, é o Senhor, graças a Deus. Vocês sabem que Jesus, quando ressuscitou, passou 40 dias entre os discípulos ainda, inclusive para ele, esses 2 discípulos que estavam indo para Emaús, 40 dias. 40 dias. E quando Jesus diz, olha, não se ausente de Jerusalém não, porque a promessa de Jó vai ser cumprida daqui a uns dias. Aí foi mais 10 dias. E sabe o que é que esses irmãos estavam fazendo nesse período de 10 dias? Eles estavam orando em Jerusalém. E sabe quantos irmãos tinham? Quando Jesus falou, tinha uns 500. E Paulo vai falar que a ascensão de Jesus tinha uns 500 testemunhas. Mas só ficou para orar lá no cenáculo 120. Faz a porcentagem aí. Só ficou 120. Mas foi esse 120 que gozou. Teve o privilégio da descida do Espírito naquele lugar, tá bem? Outra coisa, só para encerrar ali, tem um minuto só. Eu botei aqui, educação é fator essencial. Ao chegar em uma casa, né, na rua, em algum local, saúde as pessoas com a paz. E se ninguém responder com a paz, não tem problema, é a sua educação. Você não tem
A sua paz, você pode dá-la para qualquer pessoa. A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor lá fora, Ricardo, você pode dar a sua paz. Entendeu? Porque você tem a paz. João 14, 27. Eis que vos dou a paz, não vos la dou como o mundo. Jesus já nos deu a paz. É uma bênção dele para nós, a paz. Está lá em João 14, 27. Vocês podem olhar depois. Outra coisa, evitem discussões. A nossa tarefa é mostrar Jesus ao pecador e não criar discórdias. O nosso dever é plantar semente. Quanto a dar o crescimento, eu já falei sobre isso, é o Senhor. Então, irmãos, evitem discórdia, ou seja, é melhor não falar assuntos que não vai beneficiar a propagação do Evangelho. Não vai beneficiar. Então, a gente tem que evitar. E por fim, jamais ataque a religião alheia. Isso é um passo para brigas e revoltas. Porque a nossa meta é anunciar a Cristo. E esse Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, irmãos, eu não vou enganar vocês. Eu fiz um projeto aqui, eu fiz um plano de ação. Meu plano de ação foi direcionado para outro caminho, né? Mas, quem sabe, se o pastor me permitir numa outra oportunidade, a gente pode trazer esse plano de ação, que é bem interessante, que é o plano da redenção e do Evangelho, de Gênesis até o livro de Malaquias. E aí a gente vai pontuando o que aconteceu e quem falou sobre Cristo nas profecias messiânicas, né? Os louvores, né? O próprio louvor de Jó, né? A expressão bem conhecida que vocês sabem, quando ele diz: o meu Redentor vive. Aquilo ali foi uma poesia, tá? Porque Jó está incluído no livro de Cânticos, junto com os Salmos. Quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive no momento de angústia, aí ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, ele canta, e que um dia ele se levantará. Entendeu? Aí tem também, né, as adorações, os louvores e as poesias dos Salmos, né, de Davi e de outros, mas fica para uma próxima oportunidade. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço ao pastor Gilberto, a direção da igreja. E quem sabe, né, se vocês quiserem me suportar mais uma vez, o pastor me permitir, eu vou estar aqui. Que Deus abençoe a todos.